o grande trunfo do negócio não é nem comprar produto mais barato. Não é comprar produto mais barato. É você comprar um produto de qualidade e saber o que comprar. Isso faz com que você tenha, né, uma rentabilidade a mais no seu bolso. Porque, né, a gente tem uma empresa, a gente distribui lá produtos que nós produzimos, a gente tem o NeoGP Laboratório, a gente produz produtos manipulados para profissionais de estética, a gente representa biometil, a gente tem toxina, a gente tem preenchedor, a gente tem tudo isso. Então, como eu tenho clínica também, a gente vive os dois lados, o lado do comprador e o lado do vendedor. E geralmente as pessoas trabalham com uma margem que é possível, então dificilmente vai escapar muito de um preço ou de outro, né? Vale mais aí a integridade que o seu cliente, o seu fornecedor tem para te ajudar nesse processo e tudo mais. Legal? Então, essa é uma das coisas. Agora, como que você faz, por exemplo, eu gosto de trabalhar com laboratório X. Como que você faz, mesmo comprando com aquele laboratório X, para aumentar o seu ganho? Como que você faz? Entendeu? Qual que é, qual que é o seu negócio aí? Então, vamos lá. Quando eu falo de mesoterapia, né, semana passada eu falei que mesoterapia, tudo que era procedimento invasivo, ele tem um fundamento ali na mesoterapia. Então, quando eu insisto em te explicar que a mesoterapia corporal, facial, capilar e papada, ela está fundamentada no leve, que é lipolítico, eutróficos e venotróficos, eu estou querendo te mostrar que o caminho é você saber montar suas próprias mesclas. Se você já participou de alguma jornada, de algum workshop, de alguma semana, né, que, que eu fiz aí, você vai ver que eu mostro para você, por A mais B, como que você consegue, montando sua própria mescla, ter uma economia de 45%. Entendeu? A mescla pronta é ruim? Não, não é ruim. Mas ela te custa mais, né? Dependendo da sua situação, eu estou começando e tal, então. Você precisa avaliar qual que é a sua situação, mas eu te garanto que você montando sua própria mescla, você consegue isso. Tem pessoas que não conseguem, outras que não querem, tem outras que são mais conservadoras, não tem problema nenhum. Eu estou te mostrando opções de como que você consegue trabalhar isso. Porque quando eu entendo que lipolítico, né, são as mesclas, são as substâncias que eu vou trabalhar para redução de gordura, que eu tenho ali substâncias que têm um potencial de quebra de gordura maior e outras com potencial de quebra de gordura menor, e que eu escolho uma ou outra baseada na prega de gordura, aí já começa a me acender uma luzinha aqui. Fala assim, poxa, olha, isso daqui vai me ajudar no sentido de eu montar a minha mescla. Vou colocar substância X, substância Y. A substância X, ela vai atender a necessidade de uma prega de gordura maior, sem risco de intercorrência. A substância Y, ela já tem um potencial de quebra de gordura maior, então aí também aumenta meu risco de intercorrência, principalmente se eu for trabalhar uma prega de gordura pequena. Então, quando você tem essa informação, ela é libertadora. Porque você, além de conseguir montar suas próprias mesclas, quando você vai escolher uma mescla pronta, você tem ali condições, né, de trabalhar de forma que você conduza o processo. E aí você entende, por exemplo, substâncias eutróficas. Substâncias eutróficas, elas vão ter a capacidade nutricional,
a capacidade hidratante, vai me ajudar no tratamento da flacidez e tudo mais. Eu sei em qual momento eu posso colocar essa substância. E eu tenho a venotrófica, que vai trazer ali para você aquele efeito drenante, né? Vai trazer para você aquele estímulo da circulação periférica, que vai te ajudar muito, né? O venotrófico também, a glicose a gente pode considerar como venotrófico, porque além de estimular a circulação sanguínea, ela também elimina pseudos trombos, né? Que está ali marcando aquela região dos microvasos. Então, eu tenho um contexto que eu preciso avaliar para tomar a decisão certa. Então, quando eu consigo verificar qual é a disfunção estética, em que nível que ela trabalha, qual é a potência do fármaco que eu tenho que utilizar, isso muda por completo a minha vida até no momento de comprar. Até no momento de comprar. Porque aí eu falo assim, bom, se eu usar essa substância mais aquela, vai me dar uma mescla que eu preciso. Ou então você monta ali um arsenal e de acordo com a necessidade do seu cliente, você personaliza. Isso é demais de importante. Agora, se eu penso, por exemplo, numa toxina botulínica. Quando eu adquiro uma toxina botulínica, é claro que isso depende de volume. Quando eu pego uma toxina botulínica, que eu falo que faz parte da mesoterapia também, porque toxina botulínica é um micro-organismo, é uma bactéria que ela atenuada, ela nos ajuda na paralisação do músculo, evitando a formação das rugas. Mas quando eu pego uma toxina de 50 unidades, geralmente dá de 50 unidades para de 100 unidades, eu tenho ali aproximadamente 20% de economia. Quando ao invés de eu comprar uma toxina de 50, eu compro a de 100, eu consigo ter uma economia de 20%. Eu estou falando isso independente da marca, porque cada marca ali ela tem seu preço e tal, mas eu tenho esse tipo de variável. Preço por unidade. Por exemplo, se uma custa 15, a outra vai custar por volta de 12. Se uma custa 10, a outra vai custar por volta de 7, 8. E quando ao invés de comprar 50 unidades, eu compro uma de 200, eu tenho uma economia que ela passa dos 30%, dependendo da marca, comparada com a de 50 unidades. Por isso que eu falo que você tem que entender a técnica, você tem que reconhecer aonde você tem que trabalhar para, inclusive, comprar o produto de modo adequado. Entendeu? Então, essa que é a situação. Por exemplo, e se a gente falar de bioestimuladores de colágeno? Você tem que entender também o seguinte, que você tem um frasco na mão e aquele frasco você pode usar para fazer um tratamento facial, você pode fazer um tratamento corporal, você pode... Cada região do corpo você vai ter uma diluição. Então, necessariamente, eu não preciso diluir a substância 100% pensando que é um tratamento facial, se eu não tiver a certeza que eu vou usar tudo naquele cliente. Entendeu? Então, aí você começa a diluir. E de um passo para outro, de uma diluição para outra, eu vou... Quando eu passo de 10 ml, uma diluição de 10 ml para uma diluição de 12 ml, eu tenho ali uma economia de aproximadamente 20%. Quando eu passo de 12 para 16, ou então vou de 10 para 16, eu tenho uma economia perto de 50%, 40% mais ou menos. Então, quando eu tenho na mão um bioestimulador, eu sei que eu vou tratar regiões diferentes e eu consigo usar o mesmo frasco para duas pessoas, eu vou ter margens diferentes. Por isso que muita gente também, ela centraliza o negócio no Botox Day, no bioestimulador Day, porque ali ela sai fazendo diluições conforme a necessidade do produto, ela aproveita mais o produto,
usa o produto dentro de um tempo, que é aquele dimensionado pela diluição orientada pelo laboratório que indica a diluição, e assim você consegue ter o resultado que você precisa, tanto no cliente, quanto o resultado que a gente precisa no nosso bolso, que é muito importante. Então, esse que é o panorama que você precisa analisar e falar assim, bom, é isso que eu preciso. E uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês é o seguinte, é que não dá para separar a técnica do negócio. Não dá. Você precisa ter uma visão panorâmica dos dois. Você como profissional, sabendo o que fazer tecnicamente, e também você como dono do seu negócio, sabendo como você vai entregar o máximo tecnicamente, tendo a melhor retaguarda possível financeira, né? Porque eu falo sempre também isso, que o profissional de estética, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, esteticista e tudo mais, ele tem que ter na mente dele o seguinte, olha, eu estou aqui entrando num negócio e esse negócio ele precisa me trazer um retorno maior do que aquele que eu tinha trabalhando na drogaria, trabalhando no laboratório, trabalhando no hospital, trabalhando em qualquer outro lugar. Porque se você se dedicar na estética e na sequência for trabalhar numa clínica, você vai simplesmente mudar de lugar de trabalho. Você não vai ganhar mais saindo de um hospital e indo trabalhar numa clínica. Mas a sua oportunidade está em você fazer uma transição segura e partir para o seu próprio negócio. Porque mesmo que você faça uma parceria com alguém no processo de sublocação, compartilhe com ele 50% dos resultados, você vai estar ganhando muito mais do que você ganharia como funcionário de qualquer um, de qualquer segmento aí. A não ser que você tenha uma posição muito, muito diferenciada. Então, esse é o aspecto que você precisa analisar, avaliar e trabalhar no seu dia a dia. Entendeu? É isso que você precisa ter em mente. Ah, o que é melhor eu trabalhar? A mesoterapia, a toxina, bioestimulador? Primeira coisa, você precisa entender que o seu trabalho ele precisa ser direcionado para aqueles procedimentos que você tem maior habilidade, que você tem maior afinidade. É muito assim comum você ver profissionais começando com o corporal e migrando para o facial. Por que isso acontece muito? Acontece porque a pessoa, quando começa, ela tem uma certa insegurança de lidar com agulha, seringa, produto, né? E ela vê no corpo um risco menor, teoricamente, né? Eu vou aplicar no abdômen, é diferente de aplicar no abdômen do que aplicar na face, é lógico que é, né? Geralmente, se a gente erra no corpo, a roupa cobre, né? Na face, se não for onde está embaixo da máscara, a roupa não cobre. E aí fica em evidência todo o tempo para o cliente, para ele olhar assim, putz, aqui tá roxo, foi o profissional X que fez isso, foi uma intercorrência. Às vezes não traz consequência nenhuma, mas na infelicidade ali do processo, você conseguiu deixar um hematoma no seu cliente. Então, muita gente começa pelo corporal por se sentir mais segura de trabalhar o corporal, né? Faz sentido? Faz sentido. Pode ser que isso inicialmente faça diferença para a pessoa pegar segurança, ok. Mas aí, no corporal, você tem um desafio. Qual que é o desafio do corporal? Você depende muito do seu cliente. Você pode usar a melhor mescla do mundo, você pode usar o melhor produto do mundo.
Se aquele cliente não estiver disposto a colaborar com você durante o procedimento, você vai ter um problema. Porque o resultado ele não vai acontecer, e não acontecendo o resultado, a pessoa vai reportar ao profissional. Ela não vai falar que ela não fez atividade física, ela não vai falar que não tentou fazer uma reeducação alimentar, ela vai falar que o seu tratamento não deu certo. Então, muitos profissionais que fazem isso, eles fazem, né, com o objetivo de entregar o resultado, na boa intenção, mas o cliente nem sempre acompanha o processo e todos os descréditos ficam para os profissionais. Então, isso é uma situação que chama muita atenção daqueles que falam assim, bom, eu vou trabalhar mais com facial, porque quando você aplica uma toxina, a responsabilidade é sua. Dificilmente você vai ter problema com toxina. Dificilmente, se você fizer a aplicação certa, no lugar certo, não depende da colaboração do cliente para você ter o resultado. A mesma coisa um bioestimulador, a mesma coisa um preenchedor e tudo mais. Então, o que muitos acham muito mais fácil que é trabalhar o corporal, nem sempre é. Porque você depende da colaboração ativa do seu cliente. É claro que a gente tem recursos como o home care que vai te auxiliar naquele processo. Então, por exemplo, quando você está fazendo um tratamento corporal, você oferece, você indica, você prescreve uma, uma cápsula para a pessoa tomar, cada vez que a pessoa tomar aquilo, ela vai lembrar da responsabilidade e do investimento que ela fez para adquirir aquele tratamento. E isso vai marcar, com certeza, a responsabilidade dela. Então, quando a pessoa vem com você, tem muitas pessoas que falam, e aí, como foi a semana? Quando você vai fazer as medidas, quando você vai fazer a avaliação, porque a cada sessão você deve fazer uma avaliação, da mesma forma que a cada 15 dias você deve retornar para a pessoa que fez toxina, você deve trabalhar aquela situação, né? Depois de 30, 45 dias, você tem que trabalhar a pessoa que fez preenchimento ou bioestimulador. Então, você tem que avaliar, você tem que dar um parecer. Tem pessoas que falam, não precisa, no final você vê o resultado. Não, não é isso. Você tem que acompanhar, inclusive, se for necessário, você tem que corrigir. Entendeu? Então, quando você analisa a pessoa e verifica que tem algo errado, aí você tem que investigar o seu cliente, saber como que ele está se comportando, e você também precisa avaliar o que você está fazendo. Como assim? Eu devo a cada sessão usar uma mescla diferente? Não, não. Mas você tem que saber como que está sendo a evolução e quem foi o responsável, né, por aquele processo. Entendeu? É isso que você tem que ficar atento. Ah, então não pegou totalmente a toxina no meu cliente. Significa que eu tenho que trocar de toxina? Não. Significa que talvez você tenha colocado nos pontos uma quantidade em unidades que não era o suficiente para paralisar aquele músculo. Você vai lá e acrescenta mais. Entendeu? Então, é assim, são experiências que você no dia a dia vai adquirindo e também vai corrigindo de forma que você tenha uma opinião formada a respeito de um produto ou de outro. Agora, se todos os seus clientes aparecem com problema, aí você talvez tenha que avaliar o produto que você está utilizando, ou então a sua técnica. O conjunto de informação, produto, seringa e agulha, é o que realmente te faz diferença. Quando você consegue juntar tudo isso, você, na grande maioria das vezes, não precisa de aparelhos. Você precisa ter conhecimento, saber associar seringa, agulha e produto, e aí você vai ter o resultado. Se vocês quiserem fazer perguntas, agora pode fazer que eu vou responder. Como o tema é muito aberto e amplo, pode fazer a pergunta que você desejar que eu vou te responder aqui. A verdade é, uma vez a paciente falou para mim o resultado da enzima
quebra gordura é muito demorado. Não é, ela não queria se exercitar e se alimentar corretamente. Bom, aí você já vê, qual é o posicionamento do seu cliente. Dá para você vender um procedimento desse para o cliente? Não. Ela quer um milagre. E eu costumo dizer que milagre você não tem. Você tem, na verdade, seringa, agulha, produto, para oferecer o melhor pelo seu cliente. E assim, você vê, tem pessoas que fazem inclusive cirurgias bariátricas, eliminam uma quantidade de peso enorme, depois sai que nem louca recuperando. Por quê? Não emagreceu aqui. Não se convenceu aqui, né? Não parou para falar assim, meu primeiro passo tem que ser aqui, eu tenho que mudar a chave aqui na minha cabeça. Se eu quero ter resultado para emagrecer, eu tenho que fazer alguma coisa diferente e manter aquela coisa. Entendeu? É. A Isabel está perguntando se tem algum livro para indicar sobre meso. Boa pergunta. Isabel, eu vou te falar qual foi o livro que eu estudei para me aprofundar em mesoterapia, e é o que eu falo para vocês que hoje eu considero todos os procedimentos que a gente faz invasivo como mesoterapia, que chama Tratado de Mesoterapia. Ele é um livro assim que mostra a trajetória do Dr. Pistor no desenvolvimento da técnica de mesoterapia. Aí você fala assim, bom, mas se eu comprar esse livro eu vou saber tudo de estética? Não, você não vai saber. Você vai saber a respeito do princípio da mesoterapia. Nesse livro, na verdade, ele fala muito pouco a respeito de mesoterapia estética, né? Ele fala muito pouco, né? Muito, muito pouco, na minha opinião. Mas só que, assim, quando você pega aquela informação de todo o livro, eu estudei esse livro de capa a capa. Eu até falo que a primeira aula de mesoterapia que eu assisti foi a minha, que foi baseado no livro Tratado de Mesoterapia, né? Porque eu tinha visto alguém falando a respeito de mesoterapia e eu não conseguia entender qual era o mecanismo. Eu não conseguia entender o que as pessoas estavam querendo explicar. Isso em pós-graduação, colegas dentro das instituições que eu dava aula, vi eles falando a respeito disso, eu falei, bom, eu vou estudar esse negócio. E eu li de capa a capa. Foi assim uma coisa para montar uma aula para pós-graduação. E o que a gente vê? Ali a gente vê o princípio. E é por isso que muitas vezes as pessoas vêm com invencionismo e eu falo, para mim isso não funciona. Por exemplo, quer ver um grande mito? As pessoas falarem assim, hoje mesmo eu escutei isso. A pessoa vinha assim para mim e fala assim, bom, eu quero ganho de massa, mas eu quero ganho de massa na coxa. Eu quero um ganho de massa na panturrilha. Então eu vou pegar lá os aminoácidos, vou pegar a minha formulação de ganho de massa, minha mescla de ganho de massa, e vou aplicar naquela região. Mas aí a pessoa esquece do princípio básico da veia de administração. Que toda vez que a gente atinge a região intramuscular, a gente vai ter uma ação sistêmica. E ela não é localizada, ela é sistêmica, ela se distribui por todo o organismo. Então, é assim, eu sempre aviso para as pessoas, você vai fazer um tratamento intramuscular, imediatamente após a aplicação, que mais indicado é no glúteo, exercite o músculo que você quer desenvolver. Porque muitas vezes você vai aplicar numa panturrilha, você não sabe qual é o volume de substância que você vai aplicar, além de a gente saber que ele não vai ficar alojado ali, porque ele vai ter uma ação sistêmica. Então, isso é uma situação que é para se avaliar. Então, o que eu usei como princípio para desenvolver na minha cabeça as métricas
da mesoterapia, que eu considero que tudo é mesoterapia, tudo que é invasivo é mesoterapia. Primeiro, eu não posso abrir mão dos princípios que a gente estuda na faculdade. Os princípios de vias de administração, de farmacologia, de anatomia. A gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão de princípios mínimos de técnicas de aplicação de injetáveis, porque não muda. O organismo não muda, o que muda são os produtos. E isso é que eu preciso falar assim, poxa, eu preciso encaixar uma coisa na outra, né? E depois eu preciso entender qual é o tipo de disfunção e como, de modo mais efetivo, eu vou conseguir atingir aquela disfunção de modo localizado. Ah, vai ser uma aplicação intradérmica, vai ser uma aplicação subcutânea, mas antes disso eu preciso saber qual é a necessidade para tratar aquela disfunção, né? Então, assim, eu preciso ter isso em mente, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui do Paulo. Ele está falando assim, professor, eu vou começar minha ideia antes da toxina, é fazer um skin booster para homens e trabalhar a questão da barba. Legal. Isso isso é interessante. Mas eu tenho que te dizer que, por exemplo, skin booster e o tratamento de mesoterapia para barba, que é semelhante ao capilar, você vai fazer uma aplicação intradérmica. A toxina já é uma aplicação intramuscular. Então, você ter condições de trabalhar na região facial, começando dessa forma, pode lhe trazer mais segurança, sim. E você começar a ter contato com a face, começar a ter contato nas aplicações nessa região, faz muita diferença, tá? Então, quando você entende a gente não abre mão daqueles conceitos básicos que a gente tem de fisiologia, anatomia, né, vias de administração, e aí você entende a disfunção cosmética, e aí você parte para um livro que fala de mesoterapia puramente, fala pouco da mesoterapia estética, aí você começa a entender como que as coisas se encaixam. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, mas como que você conhece tanto de mesoterapia? É porque eu fiz isso. Eu peguei os meus conhecimentos de farmacêutico, né, que eu aprendi na faculdade. Depois eu peguei mais 5 anos que eu trabalhei com anatomia patológica. Eu trabalhei com uma macroscopista, né? Eu fui macroscopista-chefe do Laboratório Salomão Isopp, então me deparei muito com anatomia, inclusive com patologias mesmo, que a gente tirava aquele pedacinho para colocar na lâmina lá, para depois o patologista fechar o diagnóstico. Então, eu tive uma oportunidade grande de ter uma experiência com anatomia. Depois, junta com as informações que eu, como farmacêutico industrial, né, que a minha formação inicial é essa, sou mestre na área de produção e controles de medicamentos, fui transitando pela farmácia de manipulação, pela drogaria, para os hospitais, e quando eu fui para o mestrado, já estava já um profissional sabendo o que queria do negócio. E quando eu me deparei com a estética, eu vi que a junção de tudo que eu tinha feito se afunilava na estética de uma forma que eu poderia, e é o que eu acredito que eu faço, contribuir com o seu cliente, seja com a técnica, seja com o home care, seja com a assistência. No meu caso é assistência farmacêutica, mas que todos os profissionais têm condições de dar a orientação, a informação, a segurança de quem conhece, tem experiência naquele segmento, pode oferecer para o seu cliente. Dúvidas a gente sempre vai ter. Desafios a gente sempre vai ter. Mas quando a gente trabalha esses princípios, eu até digo sempre que intercorrências a gente trabalha com compressa quente, compressa fria, na grande maioria das vezes, e a gente resolve o problema. Então, só não tem intercorrência quem não faz, quem não trabalha,
essa pessoa não tem intercorrência. A gente tem. A gente tem intercorrência, sim. Às vezes mais importantes, às vezes menos importantes. A gente precisa saber tratar todas. Sim, a grande maioria das mesclas capilares, elas podem ser trabalhadas na barba e também na sobrancelha. A questão é que como o tecido é diferente, às vezes, por exemplo, a epiderme do couro cabeludo ela é mais espessa, então ela tolera um pouquinho mais de dor. Agora, já a epiderme da sobrancelha ela é menos espessa, então geralmente dói um pouquinho mais. A Daniela é nossa aluna da Estética Clínica, o seu negócio, que é a nossa plataforma, e ela está se desenvolvendo aqui, a gente vai acompanhando a evolução dela, e ela está simplesmente fascinada com o segmento de, de estética e com o retorno que ela está tendo. Sim, Antônia, você pode fazer microagulhamento com a mescla que você usaria para capilar, tá? Então, gente, por hoje é isso. Quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter o nosso podcast Farmacêutico que Luta. Para quem chegou agora, ou para quem é a primeira vez que está participando aqui das nossas lives, elas funcionam assim. As terças-feiras são assuntos técnicos, tá? E às quintas-feiras a gente tem um podcast, que é um podcast voltado para o negócio farmacêutico. Como que você faz com essa profissão que você escolheu, com a profissão que você preferiu usar para ganhar a vida? Como que você faz para ganhar mais dinheiro com isso, né? Eu sempre falo que aqui a gente tem como objetivo inicial, fazer com que o profissional ganhe R$ 10.000 por mês, trabalhando com procedimentos estéticos, apenas 12 horas por semana, mesmo que ele esteja começando. Então, é assim, bom, eu fiz a pós, eu tenho condições e tal, vamos trabalhar isso? É uma coisa que acontece assim, da noite para o dia? Não. Ela tem que ser construída através de uma metodologia clara, de um passo a passo, de forma planejada e segura. Então, isso faz com que você tenha ali a verdadeira condição de conquistar seu espaço no mercado da estética. Amém, amém. Então, é isso, pessoal. De terça-feira, conteúdos técnicos. De terça-feira, conteúdos técnicos. De quinta-feira, mais estratégicos. A Antônia Lima também faz parte da plataforma. É verdade, Antônia, esqueci de falar isso. Então, o pessoal faz parte da plataforma aí. A gente trata isso de uma forma bem aprofundada, porque lá a gente tem tempo e tem conteúdo para isso. Tá bom? Então, até quinta no podcast Farmacêutico que Lucra. Eu te encontro lá. Um grande abraço para vocês e boa noite. Tchau, tchau.